fazendo uma revisão aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre campo elétrico, né? E para falar de campo elétrico, eu preciso falar sobre vetor, certo? Então, vamos falar de campo elétrico e para falar de campo elétrico, eu preciso falar sobre vetor, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial. O que é grandeza vetorial, né? Então, as unidades de medidas, né? As unidades de medidas, elas são chamadas de grandezas, certo? Tudo que a gente pode medir, nós chamamos de grandeza, né? Só que uma grandeza, ela pode ser escalar ou ela pode ser vetorial. Como é que eu vou saber se a grandeza é escalar ou vetorial? Por exemplo, eu sei que eu tenho as unidades de medidas de comprimento, né? Eu tenho as unidades de medidas de comprimento. As unidades de medidas de comprimento também é uma grandeza, né? Porque eu posso medir, só que ela é uma grandeza escalar. Então, as grandezas, elas são divididas, lembrando que grandezas é aquilo que a gente pode medir. As grandezas, ela pode ser classificada como vetorial ou ela pode ser classificada como escalar. Como é que eu vou reconhecer na física o que a gente pode medir se ela é uma grandeza vetorial ou se ela é uma grandeza escalar? Ó, a grandeza escalar, primeiro eu vou falar da vetorial. A grandeza vetorial, você precisa de três informações. São necessárias três informações. Uma delas é a intensidade ou módulo, que a gente chama, certo? O módulo. O que é a intensidade ou módulo? É o valor daquela grandeza, né? Por exemplo, a velocidade é uma grandeza vetorial. A aceleração é uma grandeza vetorial. O deslocamento é uma grandeza vetorial. A força é uma grandeza vetorial. Ah, então, por que esses que você deu o exemplo são grandezas vetoriais? Porque eu preciso saber o valor, que é a intensidade ou o módulo, né, que a gente chama. Eu preciso saber a direção, né? Porque lembrando que direção é horizontal, né? Vertical, inclinado, né? E temos o sentido. O sentido é de cima para baixo, né? De baixo para cima, né? Da esquerda para a direita. Então, isso é sentido, certo? Então, essas unidades de medidas aí, certo? Ela vai precisar dessas três informações. Ela vai precisar da direção, do sentido, né? E da intensidade. Já já a unidade de medida de comprimento, eu não preciso saber direção, né? Nem sentido. 20 metros vai continuar sendo 20 metros em qualquer direção, em qualquer sentido, né? Então, a grandeza vetorial que a gente está falando aqui no assunto de física é o campo elétrico, né? Eu preciso saber a direção, eu preciso saber o sentido e eu preciso saber o valor dela, certo? Então, por isso que a gente precisa falar sobre vetor, né? Então, preste atenção que agora eu vou ficar falando sobre vetor, né? Eu já disse porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, porque eu vou precisar dessas três aqui, ó. Intensidade,
direção e sentido, certo? Aí, matematicamente, ou fisicamente falando, o vetor, ele é uma setinha. Ele é uma setinha assim, ó. Só que essa setinha, né, ela indica, ela indica três coisas, né? O tamanho dela, que seria o módulo ou a intensidade. Ele diz a direção, que é na horizontal, e ela diz também o sentido, que é da esquerda para a direita. Então, só que eu posso ter para cá, né, o vetor, eu posso ter o vetor para cá, eu posso ter ele. Isso daqui é na horizontal que eu coloquei, né? Eu posso ter eles na vertical, né? Os vetores. Posso ter aqui na vertical, né? Posso ter de baixo para cima e posso ter de cima para baixo, né? Então você tem aqui um vetor. Você pode ter esse vetor inclinado, né? Então, é dessas três maneiras aqui que pode aparecer o vetor, né? Aí esse vetor aqui, ele pode ser, eles vão ser, né, na verdade, uma unidade de medida, né, na qual eu preciso informar a direção, o sentido e o valor, né? A gente está falando aqui no assunto de duas grandezas vetoriais. Uma delas a gente falou que foi a força. Quando a gente trabalhou as leis de Coulomb, a gente falou de força. E aí, força é uma grandeza vetorial, certo? E o campo elétrico também vai ser uma grandeza vetorial, certo? Então, a gente, quando está trabalhando o campo elétrico, né, a gente está falando de vetores, e quando a gente está falando de força, a gente também está falando de vetores, ou seja, essas unidades de medidas aqui, elas precisam de uma direção, um sentido, né, e o valor dela, que a gente chama de módulo ou de intensidade. Aí eu vou precisar, durante o assunto, que você saiba fazer operações com esses vetores, né? E algumas operações, acredito eu, vocês já têm alguma noção, né? Vocês têm noção de como faz operações com vetores. Vou colocar aqui uma página em branco para falar de algumas operações, né? Vamos imaginar aqui que você tenha um bloco e nesse bloco aqui foi aplicado uma força que eu vou chamar de F1 desse lado do bloco e depois também foi aplicada uma força F2 nesse bloco. E eu quero saber quem é a força resultante aqui. O que é que vai resultar dessas duas forças? Observe duas coisas. Eu disse que força é uma grandeza vetorial, né? Essas forças, elas estão no mesmo sentido e na mesma direção. Por que elas estão no mesmo sentido? Porque elas estão indo da esquerda para a direita, né? E porque elas estão na mesma direção? Porque elas estão na horizontal. Então, toda vez que eu tenho duas forças no mesmo sentido e na mesma direção, o que é que vai resultar dessas duas forças? Aí, obviamente, né, ó, obviamente vai resultar o quê? A soma dessas duas forças.
Então, quando eu tiver duas grandezas vetoriais na mesma direção e no mesmo sentido, o que é que eu faço com essas grandezas? Eu somo elas, certo? Então, e se as forças tivessem na mesma direção, né? Se as forças tivessem na mesma direção, como está aqui, só que os sentidos fossem ao contrário, né? Eu colocasse uma força F1 para cá e colocasse uma força F2 para cá. Observem que esse sistema aqui de forças, né? Você tem as forças na mesma direção, que é horizontal, ó. As duas estão na mesma direção. Só que os sentidos dela são ao contrário, né? Está na mesma direção, só que os sentidos, né, são contrários. Então, quando você tem forças na mesma direção e sentidos contrários, né, o que é que vai resultar desses dois vetores? Você vai subtrair um do outro. Eu vou botar em módulo, né, porque se você pegar o menor e subtrair do maior, vai dar um valor negativo. E como aqui a gente quer módulo, né? Por isso que eu falei que o nome, o número que vai representar o tamanho do vetor é a intensidade ou módulo, o valor tem que ser um valor positivo, certo? Então, quando a gente subtrair aqui, não importa se vai subtrair o menor do maior ou o maior do menor, porque vai estar em módulo, né? Então eu vou ter sempre uma resposta positiva. Então, o que foi que eu disse aqui, ó? Quando você tiver vetores na mesma direção e no mesmo sentido, você soma esses vetores, então ele vira um vetor só. E quando você tem vetores na mesma direção e sentidos contrários, você subtrai esses vetores, né? Então você pega um e subtrai do outro, ok? E quando os vetores não tiverem na mesma direção e no mesmo sentido, eu faço o que, né? Aí, ó, um dos casos que também vai aparecer muito aqui, ó, é quando os vetores eles formarem um ângulo de 90 graus. Se você tiver um vetor aqui, ó, de cima para baixo e o outro da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tanto faz, tá para cá ou para o outro lado ou para baixo, né? Pode ser assim, pode, né? Pode ser assim. Não importa porque lá esteja. O importante é que eles estejam formando um L, que é formando um ângulo de 90 graus, né? Então, se você. Aí, onde é que eu encontro no meu dia a dia, que eu comentei hoje de manhã, né? Eu ter uma grandeza para cá e outra para cá. Eu expliquei assim até, ó. Se você está aqui atravessando um rio, né? Aí a correnteza tá para lá, né? E você está nadando para lá, né? Por exemplo, vamos imaginar que você está nadando com uma velocidade de 4 metros por segundo e a correnteza está a uma velocidade de 3 metros por segundo. Como é que eu acho a, a resultante disso? Ou seja, eu vou estar nadando, na verdade, com que velocidade? Quando eu nadar assim com 4, né, e a correnteza está assim 3, porque eu falei para vocês que velocidade é uma grandeza vetorial. Eu preciso saber a direção, o sentido, né? Então, para você achar a resultante desses vetores aqui, ó, para você achar a resultante desses vetores, você aplica o teorema de Pitágoras, né? Ó, que se você tiver uma força para cá e uma força na horizontal e uma força na vertical, formando 90 graus, é só você tirar a raiz quadrada, né, de um vetor ao quadrado mais o outro vetor ao quadrado. Aí só explicando o que a gente vai fazer muito lá no assunto de campo elétrico, né? Porque quando a gente vai encontrar a resultante
né, de dois vetores lá, campo elétrico, ou a resultante de forças, eu sempre vou estar falando lá, ó, que eu vou ter que fazer uma adição de vetores, porque a resultante do campo elétrico seria uma soma de vetores. E aí, como é que eu somo vetores, né? Deixa eu abrir outra página aqui em branco. Como é que eu somo vetores, né? Veja só, toda vez que eu falei, você tem um vetor assim, né, que eu falei, e outro vetor assim. Para encontrar a resultante de dois vetores, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar, a gente chama assim um vetor que ela tem uma setinha, que é a ponta, né? E esse início aqui do vetor que é o buraquinho. Eu sempre vou estar falando lá, né? Para fazer uma adição de vetores, eu tenho que pegar os vetores e colocar a setinha de um no buraquinho do outro. Então, por exemplo, esse vetor tem um para cá e outro para cá, né? Para me fazer uma soma de vetores, eu vou repetir esse daqui aqui, ó, e esse daqui eu vou trazer aqui para cima, ó. Eu vou pegar ele aqui e vou colocar bem aqui, ó, para ficar setinha no buraquinho, ó. Aí o que é a resultante dos vetores? A resultante dos vetores é você ligar a origem de um vetor até o final da outra extremidade. Então esse tamanho aqui que vai ser a resultante desses dois vetores. É por isso que a gente usa o teorema de Pitágoras quando forma 90 graus, né? Ó, quando está formando 90 graus, eu uso o teorema de Pitágoras porque esses caras aqui são os catetos do triângulo e esse daqui é a hipotenusa, que é a minha resultante. Então, quando eu tiver lá dois campos elétricos formando 90 graus, para eu poder encontrar a resultante deles, eu uso o teorema de Pitágoras, que foi o que eu escrevi lá. A resultante desses dois vetores é eu pegar a raiz quadrada, né? Aí eu pego um vetor e elevo ao quadrado e pego o outro vetor e elevo ao quadrado. Só que não é sempre que vai formar 90 graus, né? Quando os vetores não formar um ângulo de 90 graus, né, quando ele formar um ângulo ou maior que 90 graus, ou menor que 90 graus, né? Quando ele formar um ângulo maior de 90 ou menor que 90, né? Ó, que esses dois casos aqui, vamos lá ver o que é que a gente faz quando a resultante não é um ângulo de 90 graus, é um ângulo aqui, né? E um ângulo aqui. Aí aqui também você tem dois vetores. Como é que acha a resultante desses dois vetores? Eu disse que para você achar a resultante desses dois vetores, né? Primeiro, ó, você tem que colocar a setinha de um no buraquinho do outro, né? Então eu vou pegar esse vetor que está aqui embaixo, ó, e vou colocar ele aqui em cima, ó, para ficar a setinha no buraquinho aqui, ó. Aí eu disse que a resultante dos vetores é o quê? É você pegar o tamanho da distância de onde saiu a origem de um com a setinha do outro. Então seria esse tamanho aqui. Aí você vai dizer, sim, mas como eu acho esse tamanho aqui, né? Aí você vai perceber lá que a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, para achar a resultante de dois vetores que não formam um ângulo de 90 graus, né? É tirar a raiz quadrada de um vetor ao quadrado, né? Mais o outro vetor ao quadrado, mais duas vezes um vetor vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo que vai formar entre esses vetores. Então, serve tanto para esse como para esse. Eu ainda não fiz lá nos exercícios nenhum que a gente usou esse, né? Mas depois eu vou colocar um exemplo que a gente vai usar esse, ok?
Então, quando eu for calcular as resultantes dos vetores lá, principalmente na parte que só tiver desenho, achar como é que fica o vetor na resultante de campo elétrico, você vai perceber que eu vou trazer a setinha de um no buraquinho do outro, certo? Então, começando aqui um exercício, né? Esse aqui é o exercício 11 daquele material do campo elétrico que eu postei para vocês lá no grupo. Todas essas questões já estão feitas em outros vídeos, mas eu vou fazer ela novamente para reforçar. Observe que sempre quando eu estou resolvendo uma questão de campo elétrico, eu coloco esse desenho, essa não é um desenho, essa explicação do lado, né? Eu já falei que o campo elétrico ele funciona mais ou menos desse jeito. Vamos imaginar que você tem uma lâmpada, né? Vamos imaginar que isso aqui seja uma lâmpada. E essa lâmpada ela vai iluminar uma certa parte aqui, não vai? Então, é como se fosse o campo elétrico. O campo elétrico seria essa região aqui, ó, onde essa lâmpada pode pode iluminar, né? Mas assim, quando você fala de campo elétrico, né, é um campo de eletricidade, né, em que você não consegue, tipo assim, nos desenhos que fala campo de força, né, você não consegue ultrapassar essa barreira do campo de força, né, por causa da eletricidade que está aqui nessa região, né? E aí eu vou colocar uma cargazinha nesse campo elétrico, em qualquer lugar aqui, eu vou chamar aqui de ponto P, né? Se eu colocar uma carga elétrica aqui, eu vou ter um campo elétrico aqui, né? Se eu já colocar ele aqui um ponto Q mais próximo, né? Eu vou ter outro campo elétrico. Então, o campo elétrico ele depende de duas coisas, né? Primeiro, ele depende da carga que você colocou, né? E ele depende da distância que você colocou. Se você colocar uma outra carga no mesmo lugar, mesmo que a carga seja menor, ele vai ter o mesmo campo elétrico, porque ele está na mesma posição, certo? Então, se ele estiver na mesma posição do espaço, ele vai ter o mesmo campo elétrico. Então, veja só, aqui eu falei que aqui seria a lâmpada, é o que a gente vai chamar de carga geradora, né? E aí eu tenho que olhar para o sinal da carga geradora. A carga geradora ou ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Tá vendo? Ou ela pode ser positiva, a carga geradora, ou ela pode ser negativa. Aí observe uma coisa nesses desenhos aqui, ó. Se a carga geradora for positiva, olha para onde está apontando o campo elétrico, que é esse Ezinho, ó. Ele está apontando para fora da carga, né? A gente chama assim de quando estiver apontando para fora, a gente fala que o campo elétrico é de afastamento. Então ele está se afastando da carga geradora, né? Observe aqui no outro exemplo, né? Aí a outra cargazinha, que é o ponto P que você chamou. Eu não preciso olhar para ela, não? Para olhar para o campo elétrico, não. O campo elétrico ele sempre vai ser de afastamento quando ele tiver uma carga geradora positiva. E quando a carga for negativa, geradora, observe que o campo elétrico vai ser sempre de aproximação, tá vendo? Ó? Aí você assim, e a força? Eu estou vendo que tem a força também. Aí já a força, eu preciso olhar para o sinal das duas cargas. Só com o sinal de uma não serve, né? O campo elétrico a gente tem que olhar para a carga geradora. Se é positiva, é de afastamento. Se é negativa, é de aproximação. Agora, as forças, eu tenho que olhar o sinal das duas. Aí a gente lembra lá do caso de eletrização que a gente está estudando lá,
o pessoal da recuperação. Quando as cargas têm o mesmo sinal, né? Positivo com positivo ou negativo com negativo, as forças se repelem. É por isso que a força está para lá e a outra força também está para lá. E quando as cargas tiverem mesmos sinais opostos, uma ser negativa e a outra ser positiva, aí a força é de atração. É por isso que a força vai se aproximando da carga. Então é assim que eu identifico se o campo elétrico é de afastamento, que é quando é positivo a carga geradora, ou quando é de aproximação, quando a carga geradora é negativa. Aí veja só esse exemplo aqui, ó. Você tem duas cargas geradoras aqui, ó. Uma que ele chamou de mais 2Q e a outra que ele chamou de menos Q. E aí ele colocou aqui uma carga no ponto P. Veja que essa carga está à mesma distância das duas, que ele chamou de L. Ele não quis dizer o tamanho, né? Mas ele está dizendo para mim que é a mesma distância, né? Ele está dizendo para mim, ó, a distância do ponto P para a carga menos Q é a mesma distância da carga P para a carga geradora 2Q. Então aqui você tem duas cargas geradoras, certo? Aí eu vou fazer aquelas perguntinhas, né? Para descobrir qual é o campo elétrico, para onde é que está o campo elétrico dessa carga geradora e para onde é que está o campo elétrico dessa carga geradora. Aí veja só, é, comparando o ponto P com essa carga geradora. Qual é o sinal dessa carga geradora? Não é positivo? Eu falei o quê? Quando a carga geradora é positiva, o campo elétrico é de afastamento. Então, se é de afastamento, ela está indo para lá, né? Ó. Então, eu vou chamar aqui de 1, que vai ser o campo elétrico referente à carga 1 ali, ok? Tá para lá, certo? É, olhando agora aqui para essa carga 2, né? Veja que ela é negativa. Quando a carga é negativa, eu falei que o campo elétrico é o de quê, ó? É de aproximação. Então, o vetor, né, do campo elétrico para a carga 2 aqui vai ser de aproximação, né? Aí veja só, você percebeu que eu coloquei aqui um vetor bem grandão e eu coloquei o outro vetor pequeno? Por que eu fiz isso, né? Porque você não botou os dois do mesmo tamanho. Por causa desses fatores, ó. Para você achar o campo elétrico quando diz a distância, né? Você tem uma fórmula que é essa daqui, ó. K, que é aquela constante 9 vezes 10 a nona, vezes a carga geradora, que a gente chama de Q, dividido pela distância ao quadrado. Aí observe uma coisa, ó. A distância é a mesma. Aí você vai dizer, então o campo elétrico não é o mesmo, não? Não, porque essa carga aqui, ó, é 2Q. E essa carga aqui é 1Q, né? Mesmo que esteja negativa, eu chamo ela de 1Q. Porque tem um 1 na frente desse Q aqui, né? Então eu observo que essa carga aqui é o dobro dessa. E eles estão à mesma distância. Então, como essa carga aqui é o dobro dessa e eles estão à mesma distância, então com certeza o vetor campo elétrico dessa vai ser o tamanho dela, vai ser o dobro dessa daqui. Então eu estou colocando aqui, exemplificando, como se esse vetor aqui que eu fiz de aproximação, ele seja a metade do outro, ou seja, esse daqui seja o dobro desse, ok? Aí eu disse para vocês, como é que eu acho o vetor resultante? Quando eu tenho dois vetores, né? Eu disse que pego um vetor e coloco setinha no buraquinho, né?
Então eu vou pegar esse vetor aqui que eu chamei de campo elétrico 2, né? E vou colocar ele bem aqui, né? Para fazer a adição de vetores, né? Porque aqui, ó, quando a setinha estiver no buraquinho, qual vai ser o vetor resultante daqui? O vetor resultante daqui vai ser a ligação aqui da origem até a setinha desse vetor. E aí eu respondo a minha pergunta, né? Porque ele está perguntando como é que ficaria o vetor do campo elétrico da resultante dessas duas cargas. Tá bem aqui, ó. Qual é o desenho que se aproxima disso, ó? É a letra C. Aí eu expliquei de manhã, por que você tem que se preocupar com o tamanho do vetor? Porque se você colocasse esses vetores do mesmo tamanho, a sua resposta ia mudar. Quer ver, ó? Que você tinha um vetor aqui E1, né? E aí se você colocasse o vetor E2 do mesmo tamanho, ó, que estaria para cá, né? De aproximação, o E2, quando você trouxesse a setinha para o buraquinho, que é pegar esse vetor e colocasse ele bem aqui do mesmo tamanho, né? A resultante desses vetores ia ser assim, ó. Tá vendo? Então já ia mudar, ó. Aí já ia marcar a letra E, que é o que representa esse desenho. Por isso a importância do tamanho do vetor, que aí eu tenho que ficar ligado aonde? Nas distâncias e nas cargas. Então, finaliza aqui a primeira questão. Então, vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Como eu disse para vocês, ele já está pronto aí, né? Eu só estou reforçando mais ainda, comentando mais possibilidades de resposta. Veja só, a questão fala que esse triângulo aqui, ó, ele é equilátero, né? Para quem não está lembrado do que é um triângulo equilátero, é um triângulo que tem todos os lados iguais. Então, se esse lado aqui for L, esse outro lado aqui também vai ser L, e esse outro lado aqui também vai ser L, né? Só que ele pegou, né? Ele colocou aqui três cargas, né? Ó, cada uma ele colocou aqui no ponto C, que é uma carga negativa. Ele colocou uma carga no ponto A e ele colocou uma carga no ponto Q. E no meio da carga A e da carga B, ele colocou um ponto P, só que ele não botou em qualquer lugar, ele botou no ponto médio. O que é o ponto médio? Ele ponto do meio aqui. Então, essa distância de A para P é a metade do lado. Então, se o lado aqui eu chamei de L, esse lado aqui vai ser L sobre 2. Então, de P para Q também vai ser L sobre 2, que é a metade do lado. Por que eu estou me preocupando com isso, né? Porque a distância também influencia no tamanho do vetor, né? Você viu lá que, mesmo que estava na mesma distância, eu olhei para as cargas. Então, as cargas e o tamanho do vetor influencia qual vai ser o tamanho dele para você se basear, certo? Aí eu pergunto a vocês, veja que sempre quando eu estou resolvendo uma questão de vetor, eu estou colocando aqui esse quadradinho para vocês lembrarem da questão de se saber se o campo elétrico vai ser de aproximação ou de afastamento, ou se as forças vão ser de aproximação ou de afastamento. Então, tudo eu vou olhar em relação à carga, o ponto P, né? Na verdade, que está aqui, que é a carga que está no ponto P. Observando, né, aqui, ó, é, olhando para o ponto P, quem é a carga A, né? Positiva. O que foi que eu vi aqui, ó? Que quando a carga geradora é positiva, quando a carga geradora é positiva, o campo elétrico é o de quê, ó? Afastamento. Então, olhando do ponto P para o ponto A,
eu vou ter um campo elétrico aqui de afastamento, tá vendo? Ó? Por isso que eu vou chamar aqui do campo elétrico em relação a A. O outro aqui, ó, observando agora o ponto P em relação a B. Veja que a carga geradora é positiva. Então, se a carga geradora é positiva, o campo elétrico é de afastamento. Só que um detalhe, né, ó, eu vou ter que colocar esse vetor do mesmo tamanho do outro que eu coloquei aqui, que vai ser o E de B. Por que eu coloquei do mesmo tamanho? Observe uma coisa, qual é a distância que o ponto P está de A? É a mesma que o ponto P está de B. Mas só isso garante que é o mesmo tamanho o vetor? Não, o que garante é porque eles estão na mesma distância e também é a mesma carga, seja ela positiva ou negativa, mais que e mais que. Mesmo que a outra fosse menos que, o vetor seria do mesmo tamanho, porque o valor quantitativo é o mesmo. Naquele outro lá foi o dobro, porque lá a outra carga estavam na mesma distância, só que a outra carga era 2Q. Então, esse vetor que está um para lá e o outro para cá, eles têm a mesma distância, certo? Aí eu chamei um de campo elétrico de A, né? Porque em relação a A, e o outro eu chamei do campo elétrico em relação a B, né? Agora só falta fazer em relação a outra carga, né? Que é em relação à carga que está em C. Aí observando para o ponto P, né? Ó, observando a direção que está no ponto P. Essa carga aqui vai ser de aproximação ou de afastamento? Aí eu já expliquei aqui, ó, se a carga é negativa, você tem um campo elétrico de aproximação. Aí vem a outra pergunta: esse vetor vai ser do mesmo tamanho desse daqui? Aí com certeza não, porque olha a distância que está Q de P, né? Essa distância aqui, futuramente, quando eu for fazer um cálculo, ela vai ser a altura do triângulo equilátero. Porque quando você parte do vértice num triângulo equilátero e vai até o ponto médio do outro lado, você traçou a altura desse triângulo. Mas eu não vou traçar essa altura porque eu não tenho o tamanho do lado. Mas o que eu posso dizer é que está mais afastado, né? Como ele está mais afastado e a carga é do mesmo tamanho, o vetor é menor. Então, ele é menor do que o E de B e o E de C. Porque quanto maior a distância, menor o campo elétrico. Então, olha o que eu falei: quanto maior a distância, menor o campo elétrico. Então, esse campo elétrico de C aqui, em relação a C, ele é menor, certo? Ele é menor do que B e do que A, porque ele está numa distância maior. Todos têm a mesma carga, tá vendo? Esses foram iguais porque têm a mesma distância, só que esse foi menor, mesmo tendo a mesma carga, porque a distância é maior. Então você está vendo que o campo elétrico é diretamente proporcional à carga. Quanto maior a carga, maior o campo elétrico. E quanto maior a distância, menor o campo elétrico. Então, em relação à distância, ele é inversamente proporcional. Aí veja só que nessa questão a gente ficou com três vetores, né? Eu vou escrever ele aqui para não ficar muito embolado ali o meio de campo. Você tem um vetor que eu chamei de E de B para cá, não foi? Você tem um vetor que eu chamei de E de A para cá. E eu tenho um vetor que eu chamei de E de C que está para cá. Aí você vai perguntar, sim, e agora, né? Você fez as adições de vetores lá com 2. E quando tiver 3, eu disse, quando tiver 3 ou mais, observe que se 2 vira 1. Porque, por exemplo, aqui você tem um caso que eu falei lá para vocês. Ó, eu tenho dois vetores que estão
mesma direção, que é inclinado, e eles estão nos sentidos opostos. E toda vez que você tem vetores na mesma direção e sentidos opostos, como é que eu acho a resultante lá que eu falei? Você tem que subtrair. Só que eu vou subtrair um vetor que é do mesmo tamanho do outro. Então, quando eu subtrair aqui, ó, E de B menos E de A, já que ele é o mesmo vetor, só está em sentidos diferentes, isso dá zero. Então, isso daqui vão se anular, ó, porque esse vetor é do mesmo tamanho desse. Então, quando eu subtrair eles dois, vai zerar. Então, só sobrou quem, ó? Só sobrou o vetor E de C. Então, só resultou esse vetor. E aí, qual é o que representa a melhor representação desse vetor aqui, ó? Você observa aqui, ó, que é a letra C, ó, é o que mais representa o vetor resultante desses três campos elétricos aqui.